Salve nação rubro-negra! Como é que vocês estão essa tarde, hein? Estão pronto? Hoje nós temos aquele joguinho, pô. Vamos lá, estamos em casa. Hoje temos que fazer um jogo bonito, hein? Então vamos ver aqui qual é o palpite para esse jogo de hoje. O que eles estão falando aí? Vamos ver o que os comentaristas estão falando sobre o Flamengo ou o Cruzeiro. Quem é o palpite aí? O vencedor. Vamos lá. Vamos falar sobre o Flamengo, porque o Flamengo joga contra o Cruzeiro, né? Tem esse grande clássico. Estou ansioso por esse jogo de amanhã, hein? Acho que o Brasil inteiro, né? No Maracanã, Todo mundo Flamengo tá e Cruzeiro assistindo, se pô. enfrentam. Quem traz detalhes do Mengão pra gente, a Débora Gares. Fala, Débora! No Ninho do Urubu, dia de definir o time que vai a campo amanhã contra o Cruzeiro pela Libertadores. Treino na parte da tarde. A principal expectativa é com relação ao Bruno Henrique, que vem sendo o comandante do ataque do Flamengo nos jogos de Libertadores. Só que no jogo de ida contra o Cruzeiro, acabou se machucando, recebeu uma pancada no tornozelo e aí desfalcou o time contra o Mirassol pelo Brasileirão no fim de semana. Só que ontem o jogador voltou a treinar, então aí cresce a expectativa de que possa estar à disposição do técnico Leonardo Jardim para o jogo de amanhã. A alternativa é o Pedro, que vem sendo titular nos jogos de Campeonato Brasileiro. Foi titular contra o Mirassol, marcou 2 gols e assumiu a artilharia do Campeonato Nacional com 14 gols marcados. Está empatado com o Viveiros do Atlético Paranaense. Caiu no pé dele ali na frente ali do gol. Conta ainda com aqueles reforços caseiros. Eu estou falando do Luiz Araújo e também do Lucas Paquetá, que estão recuperados de lesão e voltaram a ser titulares do Flamengo no jogo de fim de semana. Vamos lembrar, o Paquetá entrou contra o Cruzeiro e fez o gol de empate e o Luiz Araújo marcou contra o Mirassol. Além disso, o Carrascal também vem em bom momento. Carrascal tá jogando legal, tá voltando aí pro auge dele. Ou seja, o técnico Leonardo Jardim tem algumas opções para montar esse time. Amanhã ele comanda mais uma atividade aqui no Ninho do Urubu às 11 horas. Normalmente em dias de jogos, uma ativação muscular ou no máximo um treino tático. E aí depois à tarde o ônibus sai rumo ao Maracanã, onde vai ser recebido por um grande público, ingressos esgotados, expectativa de mais de 70 mil torcedores para acompanhar esse jogo entre Flamengo e Cruzeiro. Um abraço. Valeu, Débora. Obrigado pelas informações. Começa contigo, Ramon. Pedro ou Bruno Henrique no ataque? Pedro. O Pedro, que só jogou dos 7 jogos. É que o programa hoje está rápido. Ligeiro, tem que ser ligeiro. Um dos 7 jogos que o Flamengo fez na Libertadores. Bruno Henrique, eu acredito que vai estar no banco. Em contrapartida, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O jogo no Maracanã, você começaria com o Pedro? Eu começaria com o Pedro, porque eu estava olhando os dados hoje, vendo algumas coisas sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro, pela Libertadores, tende a ter menos posse que no Brasileiro. Então eu entendo que o Flamengo possa ter um pouco mais da bola amanhã no Maracanã. Obviamente o Cruzeiro não vai deixar de jogar porque tem muita qualidade. E o Pedro é o jogador para você ter em campo quando você vai ter um pouco mais a posse de bola, além de tudo que o Pedro pode oferecer. Espaço curto, entrada na área, finalização, percepção de espaço, né? Pô, hoje eu quero ver aquele passe, pô, aquele espaço bonito contra o Mirassol. Quero ver aquilo. Com o Pedro muito por isso, ó. Espaço curto, qualidade e finalização. E você, Mansur? O jogo do fim de semana com o Mirassol, o Pedro, junto com o Carrascal, eles deram um curso prático de como jogar de costas, pivô, entre volantes e zagueiros do adversário, aproveitando. Ele foi um maestro ali, né? Espaço curto, como fazer tabela, combinação e levar o time para frente. Se você me pergunta sobre o com bola, eu não tenho dúvida que a solução com o Pedro para o que se projeta desse tipo de jogo é melhor. O que eu acho que está na cabeça do Leonardo Jardim, a gente talvez por isso vai ter que esperar o jogo para ter uma resposta, é o que acontece sem a bola, porque não é fácil pressionar o Cruzeiro. Pressionar a saída de bola do Cruzeiro, que é muito boa e que atrai muito a marcação para acelerar, especialmente em jogos fora de casa, acelerar. Agora que tem, além do Arroio, tem o Wesley como uma outra possibilidade flecha, né? De escape, mais o Caio Jorge. Então, talvez exija muito rápido, né? Isso, exija um cuidado grande com esses primeiros passes do Cruzeiro. E aí, isso pode fazer ele ter alguma dúvida de ter Pedro e Arrascaeta juntos. Embora o Flamengo já tenha feito bons jogos pressionando com os dois, não é uma inviabilidade. O difícil é manter linear 90 minutos. E aí, é isso que eu imagino que o Leonardo Jardim pode estar
com alguma dúvida. E nessa conta também pode entrar Carrascal, né? Porque é um jogador que também ajuda um pouco menos. É um jogador que ajuda muito mais que os dois. Ele tá mas também voltando ajuda um agora pouco no menos, auge de o repente, Carrascal, né? Depois de tudo que ele fez em Mirassol, para mim, talvez ele voltando tenha a sido o jogar melhor como jogador da jogava rodada, mais. Rodada, eu acho. do campeonato. Isso aí. E o Carrascal, imagino que tenha se colocado aí e falou, opa, professor, Tô aqui. pode contar comigo. Forma técnica, porque Né? tinha muita dúvida, ele foi à É. Copa, não jogou. É. Teve aquele período sem jogo, uma dúvida sobre a forma técnica. Essa foi respondida em Mirassol. Tô muito curioso para ver a escalação do Flamengo, né? Porque tem Paquetá nessa história ainda, Tem. né? Possibilidade do Paquetá começar ou de repente iniciar no banco de reservas. Imagino que inicia jogou, no banco. Jogou mais minutos, iniciou contra o Mirassol. A ver o que vai acontecer. Ramon, rapidinho, quem é que você escalaria do meio para frente Flamengo para amanhã? Eu escalaria? Seria com o Paquetá, deixaria no banco para o segundo tempo? Não, Você começaria com o Plata, Carrascal? Arrascaeta, Lino e Pedro. Plata, Arrascaeta, Lino e Pedro. Isso. Plata, Arrascaeta, Lino e Pedro. E eu, com Pulgar e Jorginho. Pulgar e Jorginho por trás, né? Exatamente, Pulgar e Jorginho. Pode pesar. Do lado do Flamengo também uma dúvida. Se ele pensa num jogo de mais... que pelo lado ele precisa de mais duelo e mais arranque, força de passagem ou mais articulação. Se ele pensar em mais articulação, talvez o Varela, que foi muito bem também contra o Mirassol. Isso. Ou o Royal, que jogou no Mineirão. Curioso, né? Porque, pra mim, o Royal corre Varela legal joga mesmo. na média muito mais do que o Emerson Royal. Não digo em quantidade, digo em qualidade. Mas para alguns tipos Né? de jogo ele não abre mão do Emerson Royal. Pois é, mas ele tem usado muito o Royal, né, irmão? É isso, se ele optar por jogar com o Paquetá, sendo esse meia ponta, ele precisa de um lateral rompedor, de muita força pelo lado, para poder agredir aquele lado direito do Flamengo. Então acredito que ele vai de Royal. Se ele mantiver o Plata, que é um jogador que flutua, que tem velocidade, que tem drible, ele pode optar por um Varela um pouco mais conservador, dizendo que jogando por trás do Plata, para dar uma sustentação e um apoio a ele. E eu tô falando de NEC e Bodoglint, mas também de Flamengo e Cruzeiro, que se enfrentam no Maraca. Bom dia, Monique Danello, saudade de você. Bom dia, Momô, seja bem-vinda. Bom dia pra você, pro Pinheiro, pra todo mundo que tá aqui na live. Saudade de você também, tava só acompanhando aí pelos stories a trip de férias. Arrasou, maravilhoso, foi no Egito, mandou muito bem. Fiquei aqui só acompanhando Mergulhar no Mar Vermelho. a vacation do Carecation. Eu não deveria ter tirado essas férias logo depois da Copa, não, mas... Quer dizer, deveria ter tirado as férias, mas não pra fazer essa viagem. Voltei mais cansado Agora tem que do que descansar fui. das férias. Ô, Momô, me diz uma coisa. Casa cheia hoje, evidente, né? Todos os ingressos já esgotados, certo? Certo. Não vai ter como. E me diz uma coisa. Qual a expectativa, hein? Porque são duas equipes que vivem bons momentos. São as duas melhores equipes do futebol brasileiro em número de pontos conquistados depois da parada da Copa do Mundo. O Flamengo ganhou do Mirassol, que dificilmente perde em casa. Se bem que na temporada do Mirassol é meio... Mas o Flamengo ganhou do Mirassol como se estivesse tirando doce de criança. Que apesar Atropelamos, né? ditado não é Pra falar a fácil você verdade. tirar um doce de uma criança, mas atropelou o Mirassol. E o Cruzeiro, com um time marromeno, passou pelo Corinthians dentro da Neoquímica Arena. Eu acho que hoje vai ser o grande jogo do futebol brasileiro até aqui no ano. Eu acho que tem tudo para ser mais um grande jogo, né? A expectativa no jogo de ida já era muito grande. A gente até falava sobre isso na semana passada. Talvez aquele Flamengo e Palmeiras antes da parada para a Copa, né? Que era Justo. mas ainda tinha muita coisa para se definir, né, no Campeonato Brasileiro. Esse não é um jogo de mata-mata que vai ditar muito sobre o restante de temporada, principalmente do Flamengo, né, que já não está mais na Copa do Brasil. O Cruzeiro ainda tem a eliminatória de Copa do Brasil contra o Galo. Mas, assim, o que eu percebo, né, é que o cenário é um pouco diferente antes do primeiro jogo para antes do segundo jogo. Antes do primeiro jogo, o Flamengo chegava num momento assim extremamente pressionado, cobrado por resultado, por atuação, uma instabilidade muito grande ali naquela relação elenco, Leonardo Jardim. Era logo depois daquela questão também envolvendo a janela de transferências que teve muito perto do Almada e não aconteceu, que negociou com o Luiz Henrique e não aconteceu. Então tinham muitas coisas ali borbulhando
que aumentavam nesse cenário de pressão, seja para a diretoria, para jogadores, para a comissão técnica, antes desse jogo. O Flamengo vinha de atuações ruins, né, contra o São Paulo, contra o Internacional. Aí no domingo, antes do jogo contra o Cruzeiro, joga contra o Vitória, ganha bem no Maracanã, Agora com uma boa estamos já atuação. ingressando. E aí de lá para cá, a semana muda um no pouco de pique do panorama, normal. porque o Flamengo empata com o Cruzeiro, mas consegue ter uma boa atuação no Mineirão, teve até possibilidade de ganhar a partida, assim como o Cruzeiro teve. E no domingo joga contra o Mirassol e tem uma vitória contundente contra o Mirassol, jogando com boa parte do seu time reserva, né? E aí acho que muda um pouco o panorama, pelo menos em relação ao Flamengo, de chegar com um pouco mais de confiança para esse jogo de hoje, né? Se você perguntasse para muita gente antes do jogo da semana passada, muitos rubro-negros estariam muito receosos de que o Flamengo cairia para o Cruzeiro nessa eliminatória. Se você perguntar hoje, ainda vai ter gente receosa, mas eu acho que a porcentagem diminuiu um pouquinho, porque a última semana trouxe um pouco mais de confiança para o torcedor e para o elenco também. Então, acho que tem, né? Tá mostrando que pra que veio. O Flamengo tá mostrando que tá voltando eu acho que ao normal dele. Normal o torcedor Isso aí, ficar um pouco receoso. É normal mesmo. Porque, porra, é um jogo contra um outro grande time. Sim. A vantagem, ela matematicamente é inexistente. A gente sabe que pro futebol você decidir em casa vale muito. Então existe uma vantagem aí. Tem a torcida. Que a gente não pode medir em números, mas existe uma vantagem que eu acho que é ok. Mas, assim, são dois times lutando por uma vaga nas quartas de final da Libertadores. E é jogo aberto, assim, não tem nada definido. Então é normal que antes de um jogo desse tamanho, você não esteja... certeza. Apesar de que a gente sabe que o torcedor rubro-negro, ele tem muito desse, né? Mengão, mas a gente sabe que eu discordo. Bom ter cautela. Eu acho que a gente fala Mengão porque a gente confia. A gente confia que tem que confiar no time, né? Ele mas acho que não seja a soberba. Dias, né, no campo, coisa que não tinha acontecido até o jogo contra o Mirassol. Ele estava sentindo muitas dores, mas pós-partida contra o Mirassol, o Bruno foi a campo. Então, na teoria, ele estará à disposição para o jogo de hoje. Só não se sabe o que o Leonardo Jardim vai fazer, né? Porque no jogo de ida ele acabou optando por um time mais rápido, né? Então ele até surpreendeu, porque o Flamengo entrou com uma escalação contra o Vitória que encaixou bem e o Flamengo voltou a ter uma boa atuação. Então todo mundo imaginava, encontrou ali o time que deve ser o time que começa contra o Cruzeiro. E aí ele muda muitas peças porque ele vem com um time muito veloz. Então ele troca o Varela pelo Royal, né? Traz um lateral que é um pouco mais veloz, que agride mais. Eu acho que ele estava testando pra frente, então... o time naquele jogo para esse jogo. Foi surpreendente no jogo de Bastante. ida. Faz mudanças ali, né? Tira o Carrascal também e faz uma opção por um time mais veloz, colocando o Plata como titular. Funcionou, no meu ponto de vista, acho que funcionou bem essa estratégia até o Flamengo acabar sofrendo o gol. E aí é quando ele precisa mexer e traz o Paquetá e o Pedro. Mas para o fim de semana ele já usou, né? O Pedro como titular, e aí mesclou, deixou alguns outros jogadores no banco, jogadores que obviamente serão titulares hoje, Arrascaeta, Pulgar, Jorginho, e aí fica a dúvida do que ele vai fazer. Acho que a estrutura, né, André? A estrutura a gente sabe qual vai ser. O Alex ainda está se recuperando de dores na panturrilha, então acho que vai ser surpreendente se ele aparecer entre os titulares hoje. Não sei nem se ele vai ter condições de ser relacionado. Acredito que o Ayrton vai continuar sendo o titular na esquerda, e aí Rossi, os Léo Ortiz e Léo Pereira. Aí a dúvida do que ele vai fazer na lateral, já que ele meio que deixou isso em aberto. Cara, são muitas possibilidades, Muniz. São muitas, cara. O Jorginho, bem Arrasca e Pulgar, isso aí tá certo. Isso é certo que agora, a variação que vem ali com Carrascal, Lino, Plata, Bruno Henrique, Pedro, Luiz Araújo... Aí Bruno Henrique acho que tá no banco hoje. Fazer, né? Paquetá. Mas tá na reserva. Difícil prever. Bom, prever, cada um pode prever do jeito que quiser. E o momento agora é ficar informado sobre Flamengo e Cruzeiro. Na ida no Mineirão, igualdade entre as partes. E agora, todo mundo buscando aquela vitória simples. Ninguém quer pensar em penalidades. E o Igor Dorileu já está de plantão no Maracanã para trazer todos os detalhes do lado flamenguista e do lado cruzeirense. Igor, bom dia, que jogo, que privilégio.
Que partida, Renata. Bom dia pra você, bom dia, Ronaldão, Cicinho, Edu, a todos nos acompanham no Jogo Aberto. A gente já tá aqui no Maracanã desde cedo, entrando no clima dessa decisão, talvez o confronto mais esperado de oitavas de final entre dois candidatos ao título realmente. E o Flamengo está nesse momento fazendo o último treinamento antes do jogo, lá no CT Ninho do Urubu, um trabalho de ativação muscular. O técnico Leonardo Jardim costuma adotar essa programação, vem adotando essa programação desde que chegou ao clube. E a gente sabe que o Bruno Henrique está em campo. O atacante que sofreu uma forte entrada na partida de ida do Matheus Henrique, um carrinho que foi direto no tornozelo, saiu sentindo bastante, reclamando. Está foi em campo poupado jogando, do vai duelo entrar como contra o titular? Mirassol no último domingo, mas voltou a treinar durante essa semana no Ninho do Urubu e vai sim ser relacionado. A dúvida é se ele começa jogando ou se o Pedro vai ser mantido no comando de ataque. Eu acho que vai ser o Se Pedro. o Bruno Henrique começar a partida, o Flamengo pode entrar em campo com a mesma escalação que empatou com o Cruzeiro em 1-1 na semana passada no Mineirão. Falando agora sobre o lado cruzeirense. Bom, a delegação embarcou ontem com festa em Belo Horizonte e chegou ontem à noite ao Rio de Janeiro. Está hospedado na grave. Hoje à noite vai ser o garoto Otávio, que tem dado, são esperados nas arquibancadas. E a expectativa até de quebra de recorde na torcedores são esperados nas arquibancadas. A expectativa de público por aqui é... Mais uma coisa é certa, o titular hoje à noite vai ser o garoto Otávio, que tem dado conta do recado. A expectativa de público por aqui é muito grande, mais de 70 mil torcedores são esperados nas arquibancadas. Claro, maioria rubro-negra, mas terão ali 3 mil cruzeirenses no setor visitante. E a expectativa até de quebra de recorde na temporada. O recorde até aqui é da partida entre Flamengo e Palmeiras, válida pelo já bateu Brasileirão, já o recorde. antes da pausa Tá para a com Copa do Mundo, 75 quando mil, se não me engano. 71.205 torcedores estiveram presentes. Olha, essa é uma boa frase. O confronto mais esperado das oitavas da Libertadores, porque são dois brasileiros que estão jogando bem. O Flamengo goleou o Mirassol de maneira impiedosa, poupando jogadores. Impiedosa, pô, O como Cruzeiro atropelamos. jogando aqui na capital paulista, Estão estirados lá até agora. atletas, acabou batendo o Corinthians. Então, Edu Dracena, não dá para dizer quem tá melhor, mas que vença o melhor. Com certeza, e quem vence o Cruzeiro também. Mas assim, Renata, é o momento das duas equipes melhores na temporada. Você pega o Arthur Jorge fazendo um grande trabalho, o time do Cruzeiro voltou a jogar um futebol vistoso, um futebol competitivo, que briga realmente. E por outro lado tem uma potência que é o Flamengo, que tem grandes jogadores. O Leonardo Jardim ainda não tem ainda um time, os 11 titulares, e aí acaba mexendo um pouco, acaba atrapalhando, mas com certeza será um grande jogo. Ele é novo agora. A expectativa é que o Cruzeiro possa jogar da forma que jogou aqui contra o Corinthians também, jogando fora de casa, né, com o Matheus Pereira ali, juntamente com o Gerson. Você pega o John da Jesus, um zagueiro que tem a confiança, um jogador jovem, né? O Otávio, o goleiro realmente que está mostrando o seu potencial. O Cássio retornando agora, né, ajudando ali no banco de reserva. Então, com certeza, o Cruzeiro vai forte para essa decisão. Sabe o que eu estou pensando aqui? Nem deveria falar, mas já vou me manifestar publicamente. O Flamengo na vida do Edu Dracena incomoda no Brasileiro e incomoda na Libertadores. O Flamengo incomoda muita gente. Grudadinho, colado no radar. Entendi, Val. Secando o Flamengo é brincadeira. Não sou novela? Ai, Cicinho, que jogaço, hein? Que bacana poder acompanhar um confronto como esse, que não deveria ser das oitavas de final. Na minha opinião, ele deveria acontecer mais perto do final da competição. Jogaço, né, Renata? E eu fico imaginando, né, o Flamengo que é freguês do São Paulo. Talvez fosse São Paulo aí, a gente já saberia. São Paulo tá apagado. Ele foi. Mas tempo que olha ele como fala ele de São mudou Paulo. de ontem pra hoje. É que vocês estão falando aí da pedra no sapato do Edu. Na verdade, o São Paulo é a pedra no sapato do Flamengo. Mas vamos falar a realidade. O Flamengo jogando no Maracanã, com o seu torcedor, tem tudo, né, Faz a diferença, né, jogando em casa. concretizar o favoritismo. Eu coloco o Flamengo como favorito. O Cruzeiro, ele se encontrou, né, com esse novo treinador, está jogando um futebol, como o Edu falou, convincente, mas o Flamengo é o time a ser batido. O Palmeiras, enquanto o Palmeiras, que é o arquirrival nesse momento, em termos de investimento, de dinheiro e de jogadores, de elenco,
O Palmeiras o Palmeiras, nos últimos caindo, anos o aí, Flamengo só tá subindo, Palmeiras e o Flamengo Flamengo, vem de né? uma grande vitória. O embaixo tá ali entre os dois. Eu só tô falando que o Cruzeiro ainda não dá para você colocar no patamar de Flamengo e Palmeiras. Eu ainda não coloco o Cruzeiro, mas tem tudo para chegar. Se o treinador tivesse chego antes, talvez estaria nesse patamar. Mas hoje eu coloco o Flamengo como favorito. Mata-mata é diferente, iguala mais as coisas. Mas, Ronaldão, quem acompanhou a goleada do Flamengo sobre o Mirassol? O Pedro jogou muito, o Carrascal também, o Varela. A gente viu uma atuação bacana do Ayrton Lucas. E agora eu fico pensando que time será que o Leonardo Jardim vai levar a campo. Em contrapartida, o Cruzeiro vem se fortalecendo, vem jogando bem. Incorporou, né? Incorporou, não. Não. Fugiu o termo. Incorporou, né? Ele jogou mais farinha na água. Como é que é, Ele deu uma Cecília? engrossada. O que eu quis dizer é que ele agora ganhou corpo. Vamos falar assim. Ganhou corpo nesse momento da temporada. Gente, o tempo que o Cruzeiro perdeu com o Tite no comando, que é um grande treinador, mas fez um trabalho muito a desejar no Cruzeiro. Olha como mudaram as coisas, como o Cruzeiro é outro. Porque o Tite deixou o filho dele trabalhar. E o filho dele tem carteirinha de quê? De auxiliar. Então o Tite deixou. Mas falando uma coisa aqui séria, menina, que eu percebi nessas duas equipes, os treinadores. Porque peças são potências, viu, Cicinho? O Cruzeiro também é uma potência. É um time que tem jogadores, tem um esquema tático. O Arthur, porque você está tendo dificuldade de falar isso, eu vou te ajudar. O Cruzeiro também é uma potência. Não, tem Caio Jorge, tem Matheus Pereira. Mas depende do técnico. Agora o Cruzeiro tá aparecendo mais. Na lateral tem um monstro chamado Fagner. Deixa eu falar só pra vocês. Então o que vai acontecer nesse jogo, já vou antecipar aqui. É o jogo dos treinadores. Os dois aí, o Arthur e o Léo, né? É que você conhece também, que botou o Corinthians na roda, né? Porque é o seguinte, você tá vendo muito Palmeiras, você só fala do Palmeiras. Deixa eu te ajudar. Verdade. O que vai acontecer nesse jogo? São os dois treinadores com peças, porque tem peças, tem esquema tático, então os dois serão os protagonistas. E eu só quero ver. Quem vai errar aí, vai cair fora. E só pra lembrar, Flamengo e Cruzeiro. Porque você é queimar a largada. Eu quero ver agora o Mateuzinho. Aí tá de calcanhar, da tapinha. Tô geladinho. Quero ver. Eu quero 3 gols seu. 3 pro Cruzeiro. O Everton não teve essa coragem de falar, sabe por quê? Porque lá em Minas, o maior é o Cruzeiro. 3-0 pro Cruzeiro. É isso. Não vai ter pênalti nada. Tá arriscando ontem. 3-0. Vou narrar esse jogo na Rádio Bandeirantes. E vou narrar a vitória do Flamengo. Deixou para decidir no Maracanã, esquece. 2-1 Mengão. Chico Garcia. É muito difícil eu acertar, mas o meu palpite para esse jogo é 2-1 para o Cruzeiro. Boa. Mais um time do Cruzeiro. 2-0 Flamengo. Me lascasse, sim. Edu Dracen. 2-2 e nos pênaltis o Cruzeiro passa. Otávio no gol? Eu vou de 2-1 para o Flamengo. Tá escrito aqui, 2-1, a Renata vai de 2-1 pro Flamengo. Tava escrito. Isso aí, pô. O que vocês acham? O que vocês acharam aí, disso tudo aí? Você acha que quem vai começar no banco, quem vai começar como titular? Como é que vai ser a escalação aí? Será que vamos jogar ele mais retraído? Vamos ser mais agressivo? Será que vai mesclar ali conforme o jogo vai indo? Me diz aqui no comentário, fala aí pra mim. O que você acha aí? E se você puder arriscar aí, qual vai ser o placar de hoje? Hoje esse jogo aí vai dar o que falar, hein? Tô só falando. Então vamos embora. Deixa aqui no comentário aqui qual é a sua opinião sobre hoje, esse jogão que vai ter aí, nosso Mengão. Então vamos nessa. Para me ajudar, se puder, hypa aí, por um favor, que ajuda pra caramba. Deixa o seu joinha, deixa aquele like aí maroto que vai me ajudar. Se inscreva no canal e ativa o sininho que, isso me ajuda bastante. Então, nação, nos vemos na próxima. Vamos lá, que hoje talvez teve já vou tentar fazer uma reação aí do jogo aí. Vamos ver como é que vai ser. Então, até a próxima, nação, e valeu!